Eu não sei por que essa implicância com baixinho, porque todos os baixinhos que são mencionados na Bíblia, tudo gente boa, gente legal. Davi era baixinho, cara legal. Josué era pequeno, cara legal. O apóstolo João era pequeno. A Bíblia diz que ele se reclinava a cabeça no peito de Jesus. Tem que ser pequeno fazer um negócio desse. Cara legal. Zaqueu era pequeno, era mau caráter, mas depois se recuperou, né? Você pode ver, todos os baixinhos que a Bíblia menciona, tudo gente boa. Eu não sei por que essa implicância com baixinhos. Afinal de contas, os dinossauros nem entraram na arca. Ontem, depois que terminamos a reunião, alguns irmãos queriam saber a que país eu me referia quando contei aquele episódio daquele moço que orou durante 20 anos pela conversão da sua mãe. Esse país é Portugal. Portugal é campo missionário dos brasileiros, mas é um país difícil para o Evangelho. É um país muito arraigado à idolatria. Certamente, quem mais tem chance de trabalhar em Portugal são os brasileiros. Pela facilidade da língua, cultura mais ou menos semelhante. Afinal, eles que colonizaram o nosso país. E quando se fala em Portugal, a gente sempre se lembra de piada de português, né? Eu, desde que era menino, ouvia piadas de português. Quando fui a Portugal pela primeira vez, descobri que não é piada, é tudo verdade. É tudo verdade. Aliás, conta-se que um português chegou num estabelecimento comercial, entrou e o balconista veio atendê-lo e ele disse: por favor, quero uma garrafa de vinho do Porto e 1 quilo de bacalhau. O balconista falou: o senhor é português, né? Ele disse: como soubeste? Pela preferência ou pelo sotaque? O balconista falou: nenhum dos dois. Aqui é uma farmácia. Estamos vendo nesses dias a necessidade que temos de fortalecer nossos lares, nossas famílias, para que se tornem agências de semeadura. O Evangelho sendo pregado, anunciado, testemunhado a partir da família. E ontem nós falamos da necessidade de fortalecer a relação marido-mulher, que anda muitas vezes a perigo. Muitos conflitos têm se instalado na vida de muitos casais cristãos, muitos casamentos desestabilizados, casais que acham que perderam já o sentido da vida em comum. Há necessidade de retornar aos princípios bíblicos, fortalecer esta relação marido-mulher. Eu louvo a Deus porque Deus tem permitido a mim e a minha esposa que o nosso casamento esteja já com 33 anos. Um bom casamento. Louvo ao Senhor pela vida da minha esposa, pela vida dos meus filhos. Louvo a Deus porque eu venho com uma história de casamentos longos. Eu tive o privilégio de pregar nas bodas de ouro dos meus pais, que ainda são vivos.
Hoje eles estão com 59 anos de casados. São vivos ainda. Preguei nas bodas de ouro dos meus sogros. Meu sogro faleceu há 1 ano e meio atrás, mas eles estiveram casados 58 anos. Está espantado? Isso não é nada. Vou contar agora a história do meu avô, da minha avó. O meu avô e a minha avó estiveram casados 75 anos. Você já imaginou 75 anos, um olhando para a cara do outro? Pois é. 75 anos casados. Mas também ele viveu até os 106 anos. E ela até os 105. Ele se chamava Chico e ela Chica. Francisco e Francisca. Meu avô faleceu 2 anos antes da minha avó. E no dia em que a minha avó faleceu, ela morava com os meus pais. Nós já estávamos casados, eu e a Deus. No dia em que ela faleceu, era uma mulher ativa, com 105 anos. Ela costurava, não usava óculos, pegava a linha, molhava um pouquinho, fazia a ponteira e... Ela morreu como uma vela que termina de queimar a cera. Ela percebeu. Recolheu-se ao quarto dela, tinha um aposento dela, recolheu-se ali e deitou-se. Ela pressentiu que ia partir. Como era uma mulher ativa, sempre mexendo com coisas, a minha mãe percebeu o silêncio de repente que se fez na casa. Estranhou. Foi à procura dela, entrou no quarto dela, ela estava já deitada e já havia partido. A mão fechada. Minha mãe abriu a mão dela. Na palma da mão dela tinha uma fotografia 3x4 do meu avô. Não sei o que ela pensou naqueles momentos antes da partida. Fico imaginando. Olhou, falou, talvez: você tá aí, velhinho? Aguenta que eu tô chegando. Já não se fazem mais casamentos como antigamente, né? Louvo ao Senhor por isso. Mas hoje quero tomar tempo mostrando que a relação pais e filhos também precisa ser fortalecida. E como estou com um grande grupo que eu imagino que tem filhos, quero crer que esta tem sido uma preocupação constante de nós, pais, em relação aos nossos filhos. Fazemos projeções a respeito deles, queremos o bem para eles, imaginamos isto, imaginamos aquilo. Muitas vezes nos frustramos porque não vemos aquelas coisas que desejamos acontecerem. A Bíblia fala do relacionamento pais e filhos. Interessante, não tem muito texto na Bíblia assim sobre a responsabilidade dos pais. Tem muita coisa mais no Velho Testamento, mas no Novo Testamento tem um texto que eu quero mencionar, que é Efésios capítulo 6, verso 4. É um texto dirigido a nós, pais. Ele fala, esse texto, qual deve ser a nossa atitude, qual é a nossa responsabilidade para com os nossos filhos. Veja que o apóstolo Paulo escreveu esses ensinos aos crentes de uma igreja no primeiro século. A igreja que estava na cidade de Éfeso. Vamos tomar este ensino para a primeira igreja batista de Curitiba, que é uma igreja cristã também, como era a igreja em Éfeso. O texto diz, você pode acompanhar: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas
criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Outra versão diz, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Você pode observar que esse texto é um período, é uma sentença, tem duas frases. Consequentemente, tem dois verbos aí, não é certo? A primeira parte do texto diz o que devemos evitar, o que não fazer, o que devemos afastar, tomar cuidado para que isso não seja uma prática em nós, como pais. O que o texto adverte que não devemos fazer? Provocar, não provoqueis os filhos a ira. Muitos pais têm me perguntado, mas Ugeda, o que é isso? O que o texto quer dizer? O que será provocar os filhos a ira? Será que é gritar com eles? Será que é bater neles? O que é que a gente está fazendo que acaba provocando os filhos a ira e, portanto, vamos contra o ensino que está ali no texto de Efésios? Eu diria que há muitas maneiras de provocar os filhos a ira. E não é nosso interesse fazer uma lista e nem pretender que ela seja exaustiva de todas as formas que são praticadas e que levam à provocação dos filhos à ira, no sentido de que eles fiquem revoltados, irados. O texto diz irados, revoltados, rebeldes, desobedientes. Tudo isso que hoje a gente vê que acontece no relacionamento pais e filhos. Quero mencionar 4 coisas que acontecem mais frequentemente hoje. Não são as únicas coisas que provocam os filhos a ira, mas 4 coisas que está havendo uma incidência muito grande e que isso deve nos levar a tomar cuidado, a refletir sobre nosso procedimento. Uma delas. Nós provocamos nossos filhos a ira quando os tratamos com indiferença e rejeição. Alguém dirá, mas será que pais, mães, tratam seus filhos com indiferença e rejeição? Infelizmente, sim. Às vezes essa indiferença não é nem consciente. Muitas vezes é até inconsciente. Você chega no final de um dia em casa cansado do seu trabalho. Você sai de manhã, volta à noite. Você já notou como é que um homem chega em casa à noite depois de um dia de trabalho? Você já observou? As esposas já prestaram atenção? Assim é melhor. Como é que um homem chega no final de um dia em casa? Cansado, exausto, mal-humorado, dor de cabeça, irritado. O que mais? Fome, descadeirado. Se ele tem que voltar de casa usando o coletivo, pior ainda. Que sorte, em Curitiba vocês não têm metrô. Em São Paulo, milhões de pessoas têm que voltar para casa de metrô. Você sabia que às 6h30 da tarde você não entra no metrô? Eles te põem lá dentro. Você não faz esforço nenhum. 6h30 da tarde, eles te põem lá dentro do metrô. Olha, nesse horário, todo o desodorante que eles usam já está vencido. Creme dental também já perdeu a validade. Quando você sai do metrô, uma onda de vapores acompanha você. Você não vê a hora de chegar em casa, tomar um banho, jantar e descansar. Você não está para conversas. Não é assim? Mas lá em casa tem crianças. E não vem a hora do papai chegar.
Ele já conhece até certos ruídos que o papai faz quando está chegando. Ninguém consegue fazer aquele portão ranger do jeito que o papai faz. Papai vem vindo, o mais velho diz: papai chegou. Todos vão correr encontrar o papai. Ô pai, você chegou? O pai diz: não está vendo que eu cheguei? Tem 2 olhos na cara, porque aqui é cego por acaso, né? As crianças ficam assustadas, correm para a mãe e dizem: mãe, o pai está bravo. A mãe diz: está bravo não, ele é assim mesmo. Não acontece isso? Sabe qual é a interpretação que a criança dá a este episódio, no exemplo que eu citei? Indiferença. Rejeição. Às vezes a rejeição é mais sutil, não é tão dramática como eu mencionei. Às vezes ela é muito mais sutil. Por exemplo, você chega em casa à noite, a esposa está terminando o jantar, e você, enquanto termina o jantar, você vai ler jornal. Não deu nem tempo de ler o jornal hoje. Você pega o jornal, senta-se no sofá, fica lendo o jornal. Mal você abre o jornal, encosta alguém perto de você. Uma criança. Ela chega e diz: pai, ô pai. Nessa hora você responde com um número. Você fala: 1. Já notou? Nunca fala 2, né? 1. Pai, meu carrinho quebrou, pai. Papai já ouviu o que você falou, viu? Papai vai consertar seu carrinho, viu? Mas não olha para a criança. A criança sai dali com o carrinho mais murcho que um quiabo. O que a criança queria? Não só que consertasse o carrinho, mas atenção, e a atenção não foi dada. Indiferença e rejeição. Sabe, nós pais muitas vezes praticamos isso quando os nossos filhos são pequenos. Sabe que uma criança exige muito, está sempre pai, perturba, não é certo? Puxa vida, mas está me alugando. E a gente acha que são crianças. Depois o papai vê isso, vai dormir, vai dormir. Dá paz agora, me dá sossego. Praticamos muito isso quando nossos filhos são pequenos, primeira infância, segunda, terceira infância. Mas sabe, nossos filhos vão crescer. Não vão ficar sempre crianças. Chegam à adolescência. Uma vez um pai nos ligou altas horas da noite. Oh, você não pode me atender? Você recebe um telefonema altas horas da noite, você pensa que morreu alguém, não, um acidente. Eu falei: o que aconteceu? Não, o meu filho. Eu falei: seu filho, o que aconteceu com ele? Nada, que deu umas bolachas nele agora. Sentei a mão na cara dele. Ele falou que vai embora de casa. Perguntamos: quantos anos tem seu filho? Ele fez 13 anos. Falei: 13 anos? Ele está começando a adolescência. Então, boa ideia. Foi daí, você acalme-se. Isso dura 4 anos. Ele falou: 4 anos? Então estou perdido. Eu falei: como perdido? Não, porque eu tenho mais 3. Então faz a conta. 4 vezes 4, 16. Ele falou: eu vou me aposentar antes de terminar. Mas é só 4. O que acontece quando nossos filhos chegam à adolescência? Eles vão dar o troco daquela rejeição, daquela indiferença recebida na primeira, segunda e terceira infâncias. Só que o troco que eles vão dar, infelizmente, vem com multa, juros e correção monetária. Aí a gente esquece o que fez com eles. Porque aí o adolescente dá o troco. O adolescente não é mais aquela criança que vem:
Ao pai, pai. O adolescente vem. Você está com visitas em casa. O adolescente entra. Você quer que o adolescente seja gentil, venha cumprimentar as visitas. Ele entra. Faz isso na cara da visita. Aí você diz: Zezinho, você não viu que tem gente aqui? Você não vai cumprimentar o tio? A tia Lúcia está aqui. Cumprimente os seus tios, viu? Faça como a mamãe ensinou. Essa frase o adolescente detesta. E pode ser que ele venha cumprimentar os tios. Sabe como é que ele vem? Apertando o maxilar aqui, porque ele está matando o tio Jorge. Provocação à ira através da indiferença e rejeição. Nós provocamos nossos filhos à ira quando os tratamos, agora veja o outro extremo, com superproteção. Há pais, há mães que tratam os filhos exageradamente com superproteção. É aquela criança que é 24 horas monitorada pela mãe e pelo pai. Nada a criança pode fazer sem que não esteja teleguiada pelo pai e pela mãe. A atitude é típica. A mãe diz: cuidado, Zezinho, olha onde você pisa, olha para frente, cuidado, vai direitinho, sim. Agora vira para a esquerda, isso, vira, agora direitinho, olha sempre para frente, cuidado, senão você vai cair. São crianças criadas em algodão. Uma vez lá no nosso acampamento, em Atibaia, dia 1º de maio, feriado, dia de maratona. Muitas pessoas vão ao acampamento nesse dia, geralmente 1.500 a 2.000 pessoas. Muitas famílias vão passar o dia fazer piquenique, levam churrasco, coisa. Há competições esportivas, existe um campeonato, por isso tem um nome, Maratona Esportiva. Nesse dia a equipe, ela é muito numerosa, porque você tem que administrar um local que tem 2.000 pessoas, tem lago, tem piscina, e a gente tem que tomar cuidado. Num desses dias, 1º de maio, eu vi uma senhora que estava lá no acampamento. E ela estava vermelha de gritar, chamando a criança. Um menininho que tinha uns 4 anos e meio, 5 anos. O menininho corria para todo lado, descia barranco, subia, ia para lá, corria. Ele estava descobrindo o acampamento. E a mãe: não vai para lá, fica aqui, não, fica aqui, Carlinhos, não vai para lá, já falei, fica aqui. A veia alta, aqui de tanto gritar. Eu cheguei para ela e disse: minha senhora, a senhora está preocupada com a sua criança? A senhora não se preocupe, esse lugar é um lugar saudável, aqui não há animais ferozes. Eu sei que não tem animais ferozes. Mas acontece que ele fica correndo para lá e para cá, já ele vai cair, vai ralar o joelho. Eu disse: mas ele não tem 2 joelhos? Porque a senhora acha que Deus fez 2 joelhos pra gente? Porque um é para ralar. Rala um, o outro fica de reserva. Depois rala o outro, e vai assim, joelho é para ralar. Nós temos que proteger nossos filhos, nós temos que tomar cuidado com a superproteção. Há mães que tanto superprotegem seus filhos que a criança não faz nada. Tudo a mãe faz. A mãe chega e fala assim: você não está com fome, filhinho? Quer que a mamãe dê? Quer que a mamãe corte o bifinho para você? A mãe vai e corta o bifinho. Você quer que a mamãe amarre seu tênis? Seu tênis está desamarrado. A mamãe fica de joelho e amarra. Ele vai crescendo. Não é mais primeira infância. Segunda, terceira. Tem 8, 9, 10 anos. Gordinho, forte. E a mamãe chega: filhinho, você quer que a mamãe corte o bifinho? A mamãe corta o bifinho. A criança acostuma, para volta uma mãe assim. A mãe faz tudo. A mãe é uma escrava.
Aí a criança percebe que é bom aproveitar e começa a explorar a mãe. Chega lá. A voz, inclusive, dependendo do temperamento, a voz é assim meio paçoquenta até. A criança chega. Mãe. Você sabe onde está o meu tênis? Mãe. Parece um bezerrinho mugindo. A mãe diz, está lá no armário, vai lá, pega no armário. No armário, mãe. Lá no seu quarto. Você pega pra mim, mãe. Você acredita que a mãe levanta e vai lá buscar o tênis? Alguns chegam até a adolescência com um forte grau de dependência da mãe, porque foram criados assim, super protegidamente. Lá no nosso acampamento nós tivemos um caso, aquilo era patológico. O acampante chegou com a ficha de inscrição e com uma carta da mãe. Nós plastificamos essa carta. Essa carta está nos anais da missão. A carta simplesmente dizia quais os cuidados que nós deveríamos ter com a criança. Quais as vacinas que a criança já havia tomado, quais as medicações. E ali ela dava uma prescrição, caso a criança tivesse este ou aquele distúrbio, qual seria a medicação adequada, tudo sob orientação do médico da família. Dava o telefone dela, do pai, do serviço e do avô, caso os outros telefones estivessem ocupados. Então, um caso de emergência, um outro telefone onde poderia ser feito o contato. Uma carta enorme. E a gente lendo a carta, e o acampante ali perto da gente. De repente, olhamos a criança. É você? Quando perguntaram a você, ele falou assim. Tivemos um caso de um adulto que durante toda a sua vida foi criado super protegidamente pela mãe e ele casou. Viajou lua de mel. Lá na cidade onde ele estava em lua de mel, telefonou para a mãe. Mãe, que saudade. Bora, vai. Provocamos nossos filhos a ira, não só com indiferença e rejeição, também com superproteção. Mas também provocamos nossos filhos a ira quando os tratamos com brutalidade. E este item, brutalidade, hoje está acontecendo muito. Todos os dias, se você pegar um jornal de grande circulação, você verá atos de crueldade cometidos contra crianças pelos pais. É assustadora esta estatística, mas 50% de toda a brutalidade acontecida com crianças, inclusive abuso sexual, está acontecendo dentro de casa, por pais, parentes, familiares. Às vezes essas notícias saem nos jornais porque chegam a tal grau de violência que vizinhos chamam a polícia. Mas quantos outros casos existem que ninguém avisa, ninguém comunica e as crianças estão sofrendo brutalidade? A Bíblia não diz que nós temos que tratar nossos filhos com brutalidade, diz disciplina, que é outra coisa que não tem nada a ver com brutalidade. Provocamos nossos filhos a ira quando colocamos normas que não são normais. Desculpem a redundância.
Existem normas que não são normais. É quando queremos que os nossos filhos executem coisas, tarefas, certas responsabilidades, que eles não têm capacidade nem de assimilar aquilo que se está exigindo, quanto mais de executar. Você tem uma criança com 7, 8 anos, aí você olha para a criança e diz: está sem fazer nada, é? Está vagabundando, né? Vou dar um serviço para você, viu? Pega já a mangueira, o balde e vai lavar o carro do papai. Uma criança com 7, 8 anos pode lavar o carro, vai molhar o carro, vai aproveitar, vai se molhar também. Ah, mas se você tem um filho de 14, 15 anos, ele não poderia assumir esta responsabilidade de semanalmente lavar o carro do papai ou da mamãe? Sim ou não? Sim. Dê o balde, dê a mangueira. Não dê a chave. A chave não precisa lavar. Só o carro. Normas anormais. Sabe, nós podemos ver isso até nas nossas igrejas, gente, viu? Você já notou que em toda a igreja evangélica, todos os nossos cultos evangélicos, sempre você vai ter no auditório uma mãe com um bebê no colo e o bebê vai chorar? Senão não é culto. É simpósio, é conferência, é qualquer outra coisa. Mas culto evangélico autêntico, que se preze, tem que ter senhoras, mães, com bebês no colo, e o bebê vai chorar exatamente quando? Na hora que o pastor Pascoal começa a pregar. Até dá a impressão que a criança sabe a hora. Termina o louvor, o pastor assume o púlpito, e a criança no colo da mãe. Mas dá a impressão que a criança faz assim, ó. Pastor Pascoal vai pregar. Deixa comigo. E mal começa a mensagem, a criança lá no auditório: uau! Nenhuma mãe quer que a sua criança chore nessa hora. Então, algumas mães, não todas, algumas mães fazem assim, ó. Ó, tá vendo a criança? Dá uma exprimida na criança. Pode ver que no segundo choro da criança sai espremido da criança. Eu só de ouvir, eu falei: ah, espremeu. Afinal de contas, por que uma criança chora? A criança não sabe falar. A criança está sentindo algum desconforto, por isso ela expressa o seu desconforto chorando. As mães sabem o que é que torna desconfortável aquele momento numa criança. Vamos lá, as mães sabem. Fome. Às vezes está molhado. Às vezes não é só molhado, tem etc. também. Então fome, está molhado. Calor. Canseira, sono, dor no ouvido, dor na barriguinha, os 3 primeiros meses dói. Às vezes a criança com em torno de 1 aninho, os primeiros dentinhos começam a despontar, começa a rasgar a gengiva, começa a doer. Às vezes é calor, ainda bem que Curitiba não é tão quente. Porque, gente, vamos dizer a verdade, às vezes até nós no culto a gente não aguenta. Não, a verdade tem que ser dita. Você aguenta porque você é adulto. Você imagina a criança. Está todo mundo ali, o pastor está pregando, a turma está toda assim, ó, se abanando. Agora a criança não tem, ela não se abana. Então, uma olhada. Fralda, calça plástica, depois um macacão, depois mais um chalé, uma coberturinha. Alguns têm até um bonezinho, depois uma manta por cima.
Quem que aguenta? Às vezes dá até vontade, nós adultos, a gente aguenta o culto, uma liturgia tão comprida, né? Fica ali, de vez em quando a gente disfarçadamente, hoje. Você conhece a história daquele pastor que, quando pregava, o mínimo que ele consumia na pregação era 2 horas. Era máquina. E cada vez que ele pregava, ele passava em revista os grandes vultos da Bíblia. Fazia apologia de todos os grandes vultos da Bíblia. E dali tirava lições para aplicar ao seu povo, a quem ele estava se dirigindo. E começava a falar de Abraão. Irmãos, Abraão, um grande homem de Deus, um homem de fé. E dá-lhe, Abraão, e dá-lhe, Abraão. E Davi, então, irmãos, outro grande exponente, grande servo de Deus. E falava de Davi, e dá-lhe, Davi. E a turma não. E vai falando, e vai puxando o cordão dos grandes vultos da Bíblia. Chegou em Samuel, os profetas do 8º século. Já fazia 2 horas que ele estava falando. E a turma não sabia se punha a mão assim, se fazia assim. A turma já havia perdido até a compostura ali, todo mundo se remexendo, mas firme ali, não é? Aí ele entrou no personagem favorito dele, o grande profeta Isaías. Ele falou, e agora, irmãos, o grande Isaías, o profeta messiânico por excelência, o príncipe dos profetas, e agora eu pergunto, irmãos, que lugar nós daremos para o grande Isaías? Um crente levantou a mão e falou, pastor, eu dou meu lugar. Só tinha um lugar. Nós provocamos nossos filhos a ir, o texto diz, não façam isso. Efésios, não provoquem seus filhos a ira. Em lugar de provocar os filhos a ira, façam outra coisa, que está no texto. Ali tem um adversativo. Vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os. Criai os filhos, não é certo? Na disciplina e na demonstração do Senhor. Este verbo criar é de suma importância. Porque é uma tarefa árdua criar filhos. Muitos pais acham que criar filhos é fácil, porque é fácil gerar os filhos. Ou realmente gerar os filhos é a parte mais fácil do processo. A cada 9 meses nasce um. Não é nada complicado, às vezes nasce até sem querer. Não é certo? Às vezes a criança chega para a mãe e diz assim, ô mãe, como é que eu nasci? A mãe diz, o que é que vai se fazer, né? Você nasceu, né? Mas não estava no programa, viu? Gerar os filhos é muito fácil, mas criá-los. E sobretudo, criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor é realmente uma tarefa, árdua tarefa. Como é que se cria filhos? Vamos entender o verbo criar com 4 subconceitos. Nós criamos nossos filhos quando amamos nossos filhos. Nós criamos nossos filhos quando os ensinamos. Nós criamos nossos filhos quando os disciplinamos. E nós criamos filhos quando intercedemos por eles. Então anote isto. Você está criando filhos. O bom criar reside em amar os filhos, ensiná-los, discipliná-los, interceder por eles. Quando eu menciono amar os filhos, parece uma coisa óbvia, né? Parece uma redundância, porque qual é o pai, qual é a mãe que não ama seus filhos? Eu diria que 99% dos pais no mundo, há pais que não amam, sim, há pais desnaturados.
Mas quero crer que a grande maioria dos pais tem verdadeiro amor pelos seus filhos. Mas o que acontece é que este amor, que sabemos que existe, não é comunicado a eles. O amor não transita num nível em que as crianças possam percebê-lo. As crianças não se sentem amadas, embora os pais amem. É que está havendo alguma falha na transmissão desse amor. Vamos pensar coisas práticas, gente. Como é que nós podemos demonstrar amor aos nossos filhos? Eu tenho ensinado que devemos dar atenção ao que querem dizer. Veja, não é atenção ao que eles dizem, ao que eles querem dizer. Sabe por quê? Uma criança não nasce falando. A criança vai aprender a falar. E é uma torcida grande na casa, né, quando tem um bebê, não é certo? O bebê está chegando ali 9 meses, um aninho e 2 meses, 1 aninho e 3 meses. Começa o processo da articulação da fala. A criança começa a balbuciar algumas coisas. E já notou que é uma vitória quando você ouve a criança dizer assim: mamá, papá. Você fala: olha, ele chamou você. Falou papai. Mentira, falou papai coisa nenhuma. A criança está usando a vogal mais fácil de ser pronunciada. Ah. Você já notou que você não precisa fazer esforço para falar ah? Só abrir a boca. Ah. Aí, quanto ar está assim? Ah. O E, o I, O, U. Você já tem que fazer uma articulação mais elaborada. Vai aprender depois. Agora note como é que Deus faz as coisas. Permite que uma criança comece a associar esta vogal, que é a mais fácil, com 2 consoantes que associadas à vogal se tornam fáceis e similares na pronúncia. Movimento labial, que é papá, mamá. Dá uma olhada na minha boca agora, vou falar de 2 coisas. Papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá. Os pais interpretam que está chamando a mamãe. Deixa eles pensar assim, né? Não é? Ah, mas é uma vitória quando a criança começa a articular coisas, porque indica um desenvolvimento normal. Mas sabe, nesse processo, a gente depois fica irritado, porque as crianças não falam corretamente. Você nem sabe o que é que eles falam. Parece hebraico, parece grego, uma língua estranha. Às vezes até parece que são meio pentecostais. Eu me lembro quando nossos filhos eram pequenos, um dia eu cheguei da rua, cheguei do meu serviço, logo que entrei em casa, o nosso filho mais velho, hoje tem 31 anos, quando ele me viu que eu entrei, ele olhou para mim e falou assim: "E se me Eu olhei para Neuza, minha esposa, e falei assim: a Bíblia diz que não haja língua estranha sem intérprete. O que ele falou? Olha, decididamente ela tinha o dom de interpretação de línguas. Ela falou: ele disse que o carrinho dele quebrou. Você tem certeza que isso que ele falou? Com todas as letras. Olha, como é que ela sabia e eu não? Ah, por uma razão. Full time com a criança, desde manhã até a noite, 24 horas com a criança. Dando atenção ao que quer dizer. Quando a sua criança se aproxima de você, você olha nos olhos da criança. Não entendeu, mas está olhando para a criança quer atenção. A criança se sente amada quando você dá atenção a ela. Nós amamos nossos filhos quando acompanhamos os seus interesses. E os interesses de uma criança não são os nossos interesses. Se eu perguntasse a cada papai que está aqui qual é o foco central dos seus interesses, você vai dizer que é o seu trabalho, a sua profissão, o seu negócio, as suas responsabilidades como chefe de casa, manutenção do lar,
Sua criança não tem esses interesses. O interesse de uma criança está voltado para o seu lazer, para os seus jogos, seus brinquedos, e nisso ela consome grande parte das horas do dia. E a criança muitas vezes quer que você participe disso, que você volte a ser criança outra vez. Isso talvez signifique que você tem que vestir um short e brincar com a criança na areia, no jardim, talvez servindo de cavalinho para ele, a criança vai montar em cima de você. E você, eu tenho que fazer isso? Eu? Sou diácono, viu? Já pensou, passa um membro da minha igreja, vê o diácono de 4 ali, a criança montada em cima dele? Pega mal, não é? Então talvez, eu sou pastor. Imaginou, passa um membro da minha igreja e encontra o pastor empinando uma pipa. O que ela vai dizer, né? Estamos no fim do mundo mesmo, não? Ou então eu sou executivo de uma grande empresa. Você imaginou se por uma fatalidade a minha secretária passa ali e vê eu jogando bolinha de gude? Pega mal. Valorizamos mais o nosso status do que os nossos filhos. Temos que acompanhar os seus interesses. Quando fazemos isso, criamos nos nossos filhos uma coisa muito bonita. E que eles vão revelar isso só quando tiverem a nossa idade, sabia? Saudade pela infância. Geralmente faço essa pergunta. O grupo aqui de adultos, as crianças estão separadas. Você tem saudade da sua infância? Alguns têm. Outros não. Não é certo? Tenho encontrado pessoas que dizem isso. Minha infância foi tão gostosa, minha infância. Eu me lembro com tanta saudade, porque foram dias gloriosos da minha infância. Ali em casa, e a pessoa evoca aquelas recordações tão gratas, a pessoa se emociona, aquela atmosfera de nostalgia toma conta da gente, porque foram dias tão gostosos. Infelizmente, há pessoas que não querem se lembrar da sua infância, porque foi uma infância difícil, sofrida, injustiçada. Nossos filhos estão nas nossas mãos hoje. Vamos produzir neles saudade da infância. Isso está nas nossas mãos hoje. Nós amamos nossos filhos quando investimos tempo neles. Quanto tempo você dá para a sua criança? Não tem tempo. Tão ocupado. As tarefas profissionais, de negócios, de trabalho absorvem tanto você. E você não tem tempo para os seus filhos. Esse é um problema sério. Se nós não tivermos tempo para fazer isso diariamente, temos que separar algum tempo no sábado, no final de semana, para canalizarmos esse tempo aos nossos filhos. É investimento. Eu nunca digo gastando tempo com eles, eu digo investindo tempo com eles, porque é investimento. Quando eu falo de investir tempo com eles, eu quero abrir um parêntese para mostrar um fenômeno que ocorre quando criamos filhos, principalmente quando temos meninos e meninas em casa. Nossos filhos, quando atingem mais ou menos 8, 9, 10 anos, terceira infância, pré-adolescência, e nesse miolinho, você já notou que as meninas começam a procurar mais o pai e os meninos começam a procurar mais a mãe? Alguns pais estranham, não? Que coisa esquisita, porque a menina vem e começa aquele chamego com o pai, né? Vai, desgruda daqui, vai lá com a sua mãe, vai lavar a louça lá com a sua mãe, vai. Às vezes os meninos que chegam na mãe, se penduram na mãe, fica ali cocorocada ali na mãe, a mãe vai lá, larga, desgruda, vai lá com o seu pai, vai. Que coisa esquisita. O que será que acontece? Dizem que Freud explica. Realmente, o menino desde que nasce recebe o referencial masculino do pai. Ele se veste parecido com o pai. Todo o referencial masculino é formado nele. Mas há um
momento na vida da criança em que, sendo menino, ele vai querer receber o referencial feminino. Quem é o protótipo que vai fornecer esse referencial? A mãe. Então o menino se aproxima da mãe. Se esse menino for agora rejeitado pela mãe, porque isso é um período apenas para satisfazer aquele referencial, completado aquele referencial, pronto. Mas se ele for rejeitado, pode haver um desdobramento, pode haver, é condicionante, não é determinante. E aquele menino entender que sua mãe não ama, que sua mãe o afasta, o rejeita. Esse menino pode até achar que todas as mulheres do mundo são tão cruéis como é a mãe dele. Quando ele chega à adolescência, quando o despertar da sexualidade acontece, quando chega o momento de se interessar pelo sexo oposto, ele está vacinado contra a mulher. Detesta a mulher. Só gosta de homem. Mesma coisa acontece com meninas. A menina procura o pai. Nós temos uma menina, uma filha, a caçula. Eu lembro quando ela tinha 8, 9 anos, às vezes eu estava em casa, assim, não estou em casa, sentado no sofá, lendo jornal, qualquer outra coisa. Ela vinha, sentava ao meu lado, encostava o ombro dela no meu ombro, ficava se acolocando no meu ombro, pegava a minha mão, fazia massagem na minha mão. Oh, meus filhos nunca fizeram massagem na minha mão. Eles entravam da rua, entravam do colégio, e eu entrava pela porta da sala e eu estava ali, eles nem encostavam. Falavam um oi, até uma voz de pai, oi, pai, tudo bem? Iam direto procurando a mãe. A mãe estava ali terminando o almoço, eles lá iam lá olhar o que a mãe está preparando, cheirando a comida ali, olhando e tal. Mãe, vai ser uma mulher maravilhosa. Você foi solteiro, casar com você. Abraça a mãe, beija a mãe. Exatamente isso. Há pais que rejeitam as meninas por causa desta aproximação. O pai diz, meninos, prepare-se, nós vamos pescar. Ou então, nós vamos jogar bola. A menina, vai, você me leva, eu quero ir também. Não, menina não, menina não pode jogar bola, menina tem que ficar em casa lavando a louça. Qual é a conclusão da menina? Meu pai não gosta de mim, porque eu sou menina. Se eu fosse menina, ele me levava. Eu gosto dele também. Essa menina pode crescer e, prejudicada pelo protótipo negativo do pai, achar que todos os homens são tal qual o seu pai. Chega a idade da adolescência, tem dificuldade em relacionamento com o sexo oposto. Detesta o homem. Só gosta de mulher. Um dos problemas sociais que hoje nós enfrentamos nesse nosso mundo é a homossexualidade. Eu não sei qual é a estatística de Curitiba, do Paraná. Eu sei a estatística de São Paulo, a cidade onde eu moro. Na grande São Paulo, nós temos 3.200.000 homossexuais. Mais de 20% da população de São Paulo, da grande São Paulo, é homossexual. E essa estatística, ela é confiável. Ela é da Capelania Evangélica do Hospital das Clínicas em São Paulo. Irmãos, eu penso que muito da homossexualidade que existe no mundo é fabricada dentro de casa. Por erros na educação. Erros. Nós temos que criar nossos filhos, o meu horário está terminando. Criar filhos é amar, criar filhos é ensinar, criar filhos é disciplinar, criar filhos é interceder. Vamos aproveitar os últimos minutinhos para entrar na área do ensino. É nossa responsabilidade ensinar nossos filhos. Talvez você diga, mas existem instituições adequadas para isso? Você manda suas crianças para a escola? Existe a pré-escola, hoje crianças com pouquíssima idade, já tem escolas nesta faixa etária. São os vários níveis de pré-escola. Eu concordo, existe isso. Talvez você diga, existe a igreja, que instituição melhor do que a igreja, com escola dominical, onde existem classes preparadas para cada faixa etária? Existe. E é uma grande coisa que a igreja está fazendo. Mas não é tudo.
Quanto tempo a sua criança fica numa classe de escola dominical? Quanto tempo? Por semana? 1 hora, e olha lá, não é? Quanto tempo a sua criança fica na sua casa? Concorda? Muitas vezes nós estamos delegando só para a igreja, só para a escola secular, esse processo de ensino, achando que nós já fazemos a nossa responsabilidade em enviá-los à escola, em criar condições para que eles sejam escolarizados, ensinados. Mas há um ensino que tem que ser em casa. Por mais que queira, a igreja não vai conseguir suprir o ensino que o papai e a mamãe precisam dar. Ensinar. Ensinar o quê? Ensinar a sã doutrina. É em casa que se ensina. A igreja vai cumprir o seu programa, certamente, mas a criança tem que sentir que em casa existe um ensino relacionado com a sã doutrina. Como ensinar sã doutrina a uma criança? Muitos pais têm me perguntado. Isso é difícil. Como ensinar os grandes fundamentos da soteriologia à criança? Doutrina da salvação. Bem, você não pode usar termos técnicos, termos teológicos. Você tem que começar de coisas muito simples. Contando histórias para a criança. A Bíblia tem motivos de histórias. Talvez você diga, mas o repertório é pequeno, viu? A Bíblia não tem tantas histórias assim. Tem uma meia dúzia de histórias. É verdade, não tem muitas. Mas não se desanime, porque uma criança gosta de ouvir a mesma história 486 vezes. Ela gosta que você repita a história, repita. Faça isso, repita a história. Você já está careca de repetir a história, mas repita. Você vai repetir mais umas 200 vezes. Mas é assim que se ensina a criança. Você ensina a criança versículos bíblicos, você ensina a criança a cantar. Você notou como a criança tem uma musicalidade inata nela? A criança aprende a cantar. Ensine corinhos em casa. Coloque vídeos evangélicos na sua televisão para que a criança aprenda dali também. Precisa muita paciência. Mas aquilo que você lançar na mente de uma criança, você gravou até o fim. Sabe o que diz Provérbios 22:6? Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for velha não se esquecerá. Outra tradução diz, não se desviará dele. Meus irmãos, eu lembro de coisas que me foram ensinadas quando eu tinha 5 anos e meio, 6. Eu lembro, está aqui. Carrego isso para a eternidade. Meu avô morava conosco. Meu avô era aquele crentão daquele, sabe? Além de crentão, era espanhol. Bravo. Já viu espanhol manso? Não tem. E quando é crente, é um crente bravo. Ele morava conosco. Eu era o neto mais velho. Minha infância eu passei com muita convivência com ele. E ele me ensinava, morava conosco. Ele aproveitava, quando a nossa casa estava cheia de gente, porque eu morava em Cafelândia, na cidade, nossos tios vinham do sítio para, no domingo, para assistir os trabalhos da igreja e almoçavam em casa. Todo domingo tinha 15, 20 pessoas em casa, nossos tios. Eu, 5 anos e meio, 6. Você imagina como eu era pequeno naquela época. E lá no meio do almoço, com todos os tios e tias, o meu avô olhava para mim e dizia assim, fazia uma pergunta: quem é Cristo? E eu tinha que responder. Eu dizia, o Messias verdadeiro. Mas ele não ficava contente com isso, emendava uma segunda pergunta: por que se chama Cristo? E eu tinha que dizer, pela unção de graça e plenitude que tem sobre todos. Com 5 anos e meio, meus filhos ficavam arrepiados e falavam, esse menino é um gênio. Meu avô dizia, que gênio, coisa nenhuma, faz 6 meses que eu estou ensinando ele. O que meu avô demonstrava? Paciência para ensinar. Para ensinar uma criança você precisa de paciência. Mas saiba que a criança aprende. É nossa responsabilidade ensinar
nossos filhos. Não delegue isso para outras pessoas. Se você quer fortalecer seu lar, fortalecer sua família, não se descuide do ensino. É papai, é mamãe que tem que ensinar. Nosso horário terminou. Amanhã falamos sobre os 2 outros itens: relacionamento com filhos, que é disciplinar, interceder. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Criá-los no Teu temor, na disciplina e na demonstração do Senhor. E esta é a nossa oração, isto é aquilo que queremos, é aquilo que pedimos agora, no nome de Jesus. Amém.